saúde pública. E quando se fala em saúde pública, nós nos lembramos do Hospital Santa Casa, o Hospital Vale do Guaporé, que detém um convênio com o governo do estado para repasses mensais. Mas a instituição está passando por muitas dificuldades à beira de fazer diversas demissões devido a atrasos e também a morosidade de renovação desse contrato com o estado. Estou recebendo aqui o diretor da Santa Casa, o Vanderlei Nascimento. Fala um pouco sobre esta problemática e principalmente o futuro do hospital, porque hoje, pelo que nós estamos sabendo, é totalmente incerto, né? Totalmente incerto. Boa tarde. É incrível. A gente está aqui mais uma vez para falar de saúde, mais uma vez falar da Santa Casa. É um processo que se arrasta desde 2012, de um contrato firmado em 2012. Ele venceu em abril, o último agora. Ele foi estendido para setembro, e é incrível como esse governo trata a questão da saúde pública. Ele não discute mais essa questão de saúde pública com o hospital, ele quer discutir com o consórcio, mas é incrível como as coisas não caminham. A população deve se perguntar o que está acontecendo, embora a gente tenha falado muito isso. O governo do estado, ele não tem pontualidade de pagamento, existe resto a pagar no total de R$ 222 mil, e o mês de outubro em aberto. Sem dizer o futuro, porque nós estamos sem contrato. Ninguém garante que o profissional que trabalha lá vai receber o salário dele desse mês ou do mês que vem. Hoje é 13 de novembro, nós estamos observando essa data, sexta-feira, 13 de novembro, outubro ainda não está pago? Outubro não está pago, está vencido, sem dizer que a gente tem um resto a receber, que são de cumprimento de metas de abril a setembro. Então, é um longo período aí que ele também não paga. Agora, o que nos assusta é a morosidade desse governo. Onde você vai nesse Mato Grosso inteiro, você vê a propaganda que esse governo ia priorizar saúde e segurança pública. Por incrível que pareça, aqui em Lacerda tem duas coisas que não têm funcionado. E o hospital ele está à beira da falência, ele tem um déficit de mais de 120 mil por mês, ainda não recebe, sem dizer a insegurança que traz para os profissionais. O anestesista e o cirurgião já não se encontram mais na cidade, porque ele não está recebendo, ele também não está trabalhando. A gente não sabe se ele foi embora. Ele saiu por esse período agora, mas a gente não sabe. E a gente tem que ficar lidando com isso, com a saúde, botando as pessoas na ambulância daqui para Cáceres, ou para qualquer lugar que seja, por falta de pagamento, por falta de discussão de política de saúde. Então, pelo que o senhor está relatando aqui ao vivo na TV Record, já tratamos desse assunto também na Rádio Continental, mas pelo que nós estamos relatando, é totalmente diferente da propaganda institucional do governo do estado. O que eu ouço na propaganda do governo do estado é uma coisa, o que eles estão tratando com a saúde, com a gente, tratando não, eles não estão tratando, eles não estão conversando. Eles estão definindo um modelo, mas eles não estão preocupados em pagar, resto a pagar e o novo contrato. Hoje tem uma reunião entre todos os prefeitos da região, lá em Cuiabá, para os prefeitos apertando isso. O deputado Van Clay já falou por aí que esse governo não tem dado atenção para ele não é ouvido, e também, bem como o Donizete, prefeito municipal, que é o presidente do consórcio de saúde aqui, que também não consegue nenhuma informação com relação ao pagamento. Agora, nós estamos vendo que, além de Pontes Lacerda, com um possível fechamento do hospital, a região também vai ter dificuldade, como Conquista, Nova Lacerda, Comodoro, aqui Vila Bela, ou seja, esse desatendimento, pelo que o senhor está narrando aqui para nós, vai comprometer toda a região, né? Exatamente, já está comprometendo. Se você imagina que uma fratura hoje, ele tem que ser encaminhado para Cáceres, a ortopedia está parada. Um parto, ele tem que ser encaminhado para Cáceres. Todo quanto é, as especialidades hoje não está fazendo mais naquele hospital. Isso é um absurdo. Nós já temos 2 casos de mulheres que ganharam o neném no meio da estrada, a caminho para outro hospital de referência, porque o governo não paga e não discute o futuro do contrato. E eu fiquei sabendo que, na semana passada, teve que encaminhar uma mulher para Vila Bela para fazer parto. Exatamente. Essa é uma das pacientes que ganhou o bebê no meio do caminho. É triste a gente estar falando disso aqui, representar uma entidade, mas ela é uma entidade que precisa receber em dia e precisa pagar os profissionais em dia para que as coisas aconteçam. Infelizmente, isso tem acontecido. Nós estamos tentando
dialogar com o governo, mas ele não ouve, a política é unilateral, eles não dão um parecer. Agora, resta o prefeito hoje sair com uma resposta lá de Cuiabá com os outros prefeitos, porque se não se resolver, Antônio Luiz, semana que vem a Santa Casa tem a obrigação de demitir mais de 50 funcionários. Nós estamos falando em demissão de uma empresa que emprega muito e que as pessoas dependem muito daquele serviço, mas, infelizmente, por falta de política e por falta de rumo, nós vamos ter que demitir. 50 pessoas podem ser demitidas? Demitidas, entre atendimento, entre os técnicos, entre os profissionais do administrativo, por falta de futuro do hospital. O hospital depende desse dinheiro, desse serviço, é o negócio dele, é vender esse serviço. Como ele não recebe em dia e não tem um contrato futuro, o futuro também está incerto para esses profissionais de lá. Agora, nós temos aí esse contrato com o governo do estado que está vencido, mas é um contrato que começou a vigorar no ano de 2012. E eu tenho uma informação, eu não sei se ela procede, se não procede o senhor pode falar, de que o governo ele tem sentado em cima desse contrato, esperando renovar com os mesmos valores de 4 anos atrás. Isso procede? Olha, tudo leva a crer que uma falta de diálogo do governo com a instituição é isso que ele quer. É um contrato de 2012, extremamente defasado. A economia, por si só, já fala. Os profissionais que recebiam em 2012, até hoje é isso. E os valores precisam ser corrigidos. É impossível você fazer medicina e administrar uma entidade se os valores não tiver na realidade da situação. E o governo ele não se prontifica, é como você falou. Ele quer manter os mesmos valores, com os mesmos serviços, mas é uma coisa que não vai funcionar. Nós vamos brincar de fazer saúde. Agora, na campanha, é importante a gente lembrar, em 2014, o discurso é de que seria um governo austero, um governo que iria pagar suas contas em dia e que iriam receber também em dia. A cobrança de impostos continua da mesma forma, mas o pagamento de compromissos, pelo que nós estamos vendo, não está sendo honrado. Não, o governo fala uma coisa e faz outra. Né? O que a gente tem notado em relação a essa questão do hospital e dos hospitais de Cáceres também. Então, ele fala uma coisa e faz outra. E isso é muito ruim para a gente aqui. O governo prega um negócio e, infelizmente, aonde a gente anda, ele tem uma política que está gastando numa mídia para divulgar que saúde e segurança é o principal motor dele. E não é uma verdade. A saúde aqui em Ponce Lacerda ela está uma brincadeira por dessa falta de política do governo do Estado. E também a gente nota o descaso que tem. Para arrecadar são muito bons, mas agora, para conversar e para definir o futuro, não tem nada. O governo, eu só queria falar que ele ainda continua sustentando que o hospital falta documento. O governo, ou o consórcio, ou quem quer que seja, aponte qual é o documento que falta para a instituição fechar o contrato com ele. Não tem documento nenhum faltando, Antônio. Agora, eu gostaria de entender, e eu sei que quem está do outro lado e é da área de saúde e sabe que a saúde ela precisa de uma discussão mais aprofundada. Hoje, por exemplo, o senhor falou que o nosso prefeito, representantes da Câmara, de repente até pessoas ligadas ao consórcio com os prefeitos, estão lá em Cuiabá para tratar desse assunto com o governo do Estado. Mas o senhor é diretor de hospital e está aqui. O que está faltando? Está faltando realmente unidade para chegar-se até o governo ou as decisões estão sendo totalmente separadas? O que está acontecendo? Essa colocação é muito boa. A situação por si só ela já fala. Se eles foram definir a discussão em relação à Santa Casa, eles esqueceram de convidar principalmente quem de interesse e que pode falar por ela. Então, nós tomamos conhecimento dessa reunião através da imprensa, hora nenhuma nós fomos consultados sobre isso, o descaso ele permanece com relação aos pagamentos atrasados e o contrato futuro. Ele trata o governo e com a prefeitura numa questão política, na questão técnica ele não se manifesta e é isso que acontece. A falta nossa lá hoje, nós não fomos convidados para discutir esse assunto. Então, a gente entende que o governo ele quer fazer do jeito dele e no tempo dele. É um governo legalista, na sua opinião, como prometeu ser legalista? Não, ele é um governo legalista
eu vou falar legalista pelo modo que entrou. Agora, pelo modo que conduz, ele fala uma coisa e faz outra. Infelizmente, esse governo não tem feito aquilo que pregou para a população, principalmente da região oeste do Mato Grosso. Ele trata isso aqui de uma forma totalmente diferenciada e 2 pesos e 2 medidas para a gente. Bom, a gente vai aguardar e o que a gente espera é que haja realmente um consenso. Já imaginou a Santa Casa fechada na semana que vem? Porque se demitir 50 pessoas não tem como tocar, né? Não, é impossível. E essas pessoas precisam definir o rumo dela também. Se elas não têm a garantia de recebimento dos seus salários, elas precisam tomar outra definição. E a instituição, por si só, também precisa tomar os seus caminhos. Ela precisa fechar a conta, ela tem as contas a pagar. Se não tem esse contrato, então, logo, como acontece em qualquer empresa. Eu só gostaria que a sociedade entendesse. Nós não estamos sendo chamados para conversar sobre o pagamento e o novo contrato. Obrigado, Vanderlei Nascimento, ele que é diretor do hospital e veio a público desabafar essa situação, até porque hoje, desde 2012, nunca se teve um contrato antes de 2012 do governo do estado com a Santa Casa. Depois que esse contrato começou a vigorar, houve a possibilidade de contratar mais médicos, mais profissionais, mas o contrato de 2012, o governo quer renovar nos mesmos valores. Já imaginou um trabalhador que em 2012 ganhava um salário e hoje tentar um empregador pagar o mesmo salário de que ele recebia em 2012? Essa pergunta fica no ar aos representantes do governo aqui em Pontes Lacerda.